Vereadora, senhores e senhoras aqui presentes, os que nos acompanham através da rede social, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar neste momento a 5ª sessão extraordinária desse período legislativo. Peço ao vereador Luiz Moreira, primeiro secretário da mesa, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Chamada nominal dos vereadores. Celso da Rocha Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santos. Presente. Luiz Souza Moreira. Presente. Roberto Alves dos Santos. Presente. Terezinha Souza Dutra. Martins José de Oliveira Neto. Presente. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 5ª sessão extraordinária do 2º período da sessão legislativa anual de 2020. A sessão extraordinária deve ser realizada com um único objetivo. Neste caso, nós teremos únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2014 do Poder Executivo. Antes de iniciarmos a discussão, eu solicito ao vice-presidente vereador Carlinhos que nos apresente o pronunciamento. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento e, como diz o excelentíssimo presidente da Câmara, esta extraordinária somente para a votação e aprovação das pastas, do Poder Executivo Municipal. Mas queria aproveitar um pedacinho só e agradecer a presença de todos e parabenizar a Daiane e a Galego aí, que estão aqui presentes, pela vitória aí na eleição de 2020. Sejam bem-vindos a esta casa. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do Prefeito Municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2014 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros. Nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, abaixo assinados, com fundamentos nos artigos 71, 78 e 212 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas do exercício de 2014 do prefeito, o senhor Alex da Silva, cuja pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do Município da Bahia, o TCM-BA, com resultado de aprovação com ressalvas das aludidas contas de 2014, conforme parecer prévio do processo do TCM de número 08635/15, cópias nas pastas de cada vereador,
Após reunião convocada pelo presidente dessa comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com o respectivo parecer prévio que julgou e aprovou com ressalvas as contas do exercício de 2014 do do atual gestor do Poder Executivo Municipal e de presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se com orientação o parecer normativo de número 003/1995 do TCM, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar, com ressalvas, a prestação de contas do gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2014. Também se deve alertar o presidente da Câmara de Vereadores deste município que o gestor, o senhor Alex da Silva, tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantindo o devido processo legal, termos no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o prefeito para apresentar defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2014. Quanto o senhor Alex da Silva poderá se defender, prestar esclarecimentos e juntar documentos, inclusive para tratar de parecer prévio do processo de número 08-635-15 do TCM. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com a elaboração do projeto de decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, no termo do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de presidente Jânio Quadros, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitava da responsável pelas contas objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores a única discussão e votação, assegurado o direito do Edes debater a matéria no artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2014 do Poder Executivo de presidente Jânio Quadros, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que, na hipótese de rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada por, pelo menos, 2/3, como prevê o artigo 190 do inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Hipótese esta que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de presidente Jânio Quadros determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá a cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os principais pontos analisados pelo TCM.
que levaram ao TCM a emitir o parecer prévio com a conclusão pela aprovação com ressalva das contas de 2014 do gestor do Poder Executivo de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva. Em observância às normas da resolução do TCM de número 1282/2009, que disciplina o sistema informatizado SIGA, dificultando o mesmo e impedindo o exercício do controle externo, inclusive com a não inserção de elementos indispensáveis, apreciação das contas e divergências entre os lançamentos efetivados e a documentação encaminhada à análise da Regional da Corte. Não há justificativa para tais faltas, em face do largo espaço corporal transcorrido desde a edição da nova referida. Desrespeito aos principais constitucionais, inciso 21 do artigo 37 da Lei Maior, e as regras legais e atinentes à licitação pública, Lei Federal de número 8.666/93, injustificável pagamento apontado originalmente no montante de R$ 14.956,06, consequentemente a multas e juro por atraso no cumprimento de obrigações nos meses de janeiro e dezembro. Admite a defesa final a ocorrência que diz respeito aos processos de número 37, 73, 85, 298, 72, 84, 299, 71, 86 e 314, no valor total de R$ 9.651,92. Quanto aos referentes processos de número 731, 768, de R$ 5.304,74, alega e comprova, trata-se de multa decorrente de parcelamento do PASEP. Acolheu-se a argumentação no pedido de reconsideração, de sorte que a matéria foi regularizada. Ausência de comprovação de despesa no valor de R$ 15.486,83, referente ao processo de pagamento de número 830. Na defesa final, o gestor informa que foi dito processo corresponderia ao termo de convênio celebrado entre a Comunha e o Estado, com o objetivo de articular as ações educacionais da Secretaria e do município, visando a universalização e oferta de educação básica de forma eficiente e com elevação constante do padrão de qualidade de ensino nas respectivas redes. A não apresentação oportuna da comprovação devida impôs que, se considerasse permanecer a irregularidade apontada, somente na fase recursal foram apresentadas as comprovações legalmente passíveis de acolhimento, remanescentes, ao final, regularizada a pendência. Ausência de comprovação da efetiva ocorrência de pagamento da folha de servidores, na medida que não foram anexados avisos de débitos e extratos bancários correspondentes no montante de R$ 78.574,29. Processos de número 1834, 1835, 1930, 1931, 1933. Na defesa final, o gestor apresentou os referidos processos desacompanhados das comprovações de pagamento, pelo que resultou mantida irregularidade apontada. Da mesma sorte do quanto posto do item anterior, somente o pedido de reconsideração interposto foi adequadamente comprovada a efetiva ocorrência da quitação de obrigação, remanescendo, ao final, regular a matéria.
Atraso no pagamento do pessoal do magistério em exercício no município fundamental, no mês de agosto. Não há justificativa para tal ocorrência, tendo em vista a natureza das transferências do recurso do Fundeb, repasses constitucionais e das automaticidade de seus créditos, importante característica, como ocorre com os antinentes do FPM e o ICMS, entre outros, facilitadoras do programa e a pontualidade nos pagamentos. Registra-se que o STF possui entendimento de que, havendo atraso no pagamento dos salários dos magistérios, deve incidir correção monetária sobre o retardamento, por entender que a obrigação possui natureza alimentar. Recurso extraordinário de número 35-2494, relator ministro Moraes Alves. Evita-se pela análise do aludido processo das contas de 2014 do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros. Esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometem a aprovação das contas. Chama a atenção, inobservância de regras da resolução do TCM, de número 1282/09, em função do não encaminhamento de alguns dados do SIGA. Segundo, de respeito aos princípios constitucionais, inciso 21 do artigo 37 da Lei Maior, e regras legais atinentes à licitação pública, Lei Federal de número 8.666/93. Terceiro, atraso no pagamento do pessoal do magistério em exercício no ensino fundamental no mês de agosto, quanto às pendências do número 3, 4 e 5 pontos, referente ao pagamento injustificados, ausência de comprovação de despesas e ausência de comprovação de pagamento de servidores públicos municipais, ressalta-se que tais irregularidades já foram sanadas no âmbito da apreciação do TCM. No tocante às irregularidades nas licitações, que consta que algumas despesas não possuem o processo licitatório, assim como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2014 do atual gestor Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros coaduna na decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas de 2014 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e a fundamentação para que a comissão tenha aprovado as aludidas contas do atual prefeito se sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves, pois referem-se às meras formalidades que não chegam ao ponto de justificarem a rejeição das contas, como aquelas descritas nos itens 1. B. Com relação ao item 2, diz respeito às regras legais atinentes à licitação pública, Lei Federal de 8.666/93, constata-se que algumas despesas não possuem processo licitatório. C. Entendemos acerca do item 3, diante das circunstâncias impostas, que tal irregularidade já se encontra-se devidamente sancionada com a imputação de multa pelo TCM no valor de R$ 6.000, sendo, portanto, irrazoável a rejeição das contas com base nesse ponto. Porém, sequer o TCM optou pela rejeição diante o atraso no pagamento do pessoal do magistério em exercício do ensino fundamental. Vale assim ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo por demais severa e penalidade de rejeição de contas, nesse caso específico e excepcional,
Assim, encaminhamos esse processo legislativo municipal com o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que, por unanimidade, entende pela aprovação das contas de 2014 do prefeito atual Alex da Silva, em consonância com o parecer do processo de número 08635-15 do TCM Bahia, com a minuta do decreto legislativo, Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, em 2 de dezembro de 2020. Pelas conclusões, Manuel Messias Silva Brito, vereador, presidente da comissão. Pelas conclusões, Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão. Pelas conclusões, Luiz de Souza Moreira, vereador, membro da comissão. Agradeço, vereador Carlinhos, por nos apresentar o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Antes de iniciarmos a discussão, eu gostaria de relembrar aos colegas vereadores o que rege a nossa Lei Orgânica Municipal. No artigo 29, parágrafo 12º, diz o seguinte: dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, na linha E, decisão contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito. Para ficar mais claro, para que essa Câmara tome decisão diferente daquela tomada pelo Tribunal de Contas, há que ter o número de 6 votos favoráveis a esta nova decisão. Caso contrário, mantém-se o parecer do Tribunal de Contas. Diz ainda no artigo 30 que o presidente da Câmara ou o seu substituto de sua cadeira não pode apresentar nem discutir projetos, indicações, requerimentos, emendas ou propostas de qualquer espécie e só terá voto quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da Câmara, que é o caso da matéria em deliberação. Então, esclarecido essa parte, nós iniciamos agora a discussão do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito municipal, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2014 do Poder Executivo. Senhores vereadores que queiram discutir a matéria, pode se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Sem inscritos para a discussão, encerro a discussão. Passamos então à votação nominal, conforme decisão deste plenário. Como vota o vereador Luiz Moreira? Vossa Excelência vota sim ou não? Use, por favor, o microfone. Voto sim. Um voto sim. Como vota o vereador Carlinhos? Vota sim, senhor. Vota sim. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, presidente. Vota sim. Como vota a vereadora Terezinha? Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Kiko? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Joaquim Lima? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim, obtendo assim 7 votos favoráveis. Eu declaro então aprovada as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2014 do Poder Executivo. Estamos já encaminhando para o final da sessão. Convoco Vossa Excelência novamente para a sessão extraordinária, a 6ª sessão extraordinária, que nós realizaremos após o intervalo de 5 minutos. Muito obrigado. A presente sessão está encerrada. Boa noite a todos. Senhores e senhoras aqui presentes e aqueles que já nos acompanham neste momento,
através da rede social. Muito boa noite mais uma vez. Vamos iniciar a 6ª sessão extraordinária. Eu peço ao primeiro secretário, vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite. Chamada nominal dos vereadores. Celso da Rocha Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santos. Presente. Luiz Souza Moreira, presente. Roberto Alves dos Santos. Presente. Terezinha Souza Dutra. Presente. Martim José de Oliveira Neto. Presente. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 6ª sessão extraordinária do 2º período da sessão legislativa anual de 2020. Esta sessão ela é exclusivamente para únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2015 do Poder Executivo. Nós já informamos os procedimentos e já adentramos então a leitura do pronunciamento. Eu peço ao vice-presidente vereador Carlinhos que nos apresente o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2015 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Presidente Jânio Quadros, Celso da Rocha Teixeira, nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, abaixo assinado, com fundamento nos artigos 71, 78 e 2012 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas do exercício 2015 do prefeito, o senhor Alex da Silva, cuja pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do município da Bahia, o TCM, com resultado de aprovação com ressalva das aludidas contas 2015, conforme parecer prévio do processo do TCM de número 0215 5E16, cópias nas pastas. Após reunião convocada pelo presidente desta comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com o respectivo parecer prévio que julgou e aprovou com ressalva as contas do exercício de 2015 do gestor atual do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se como orientação o parecer normativo de número 003/1995 do TCM, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edis aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar num todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar com ressalvas a prestação de conta do gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2015. Também se deve alertar ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores deste município que o gestor, o senhor Alex da Silva,
tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantindo o devido processo legal nos termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o prefeito para apresentar defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2015, quanto o senhor Alex da Silva poderá se defender, prestar esclarecimentos e juntar documentos, inclusive para tratar do parecer prévio do processo de número 02-155 e 16 do TCM. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com a elaboração do projeto de decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, no termos do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitava da responsável pelas contas objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores a única discussão e votação, assegurado o direito dos EDs debater a matéria no artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2015 do Poder Executivo de Presidente Jânio Quadros, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que, na hipótese da rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada por pelo menos 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Hipótese esta que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos de discordância no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os principais pontos analisados pelo TCM, que levaram o TCM a emitir o parecer prévio com a conclusão pela aprovação com ressalva das contas de 2015 do gestor atual do Poder Executivo de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva. Casos de ausência de inserção incorreta ou incompleta de dados no SIGA, em flagrante descumprimento à resolução do TCM de número 1282/09, chama-se a atenção da administração que a reincidência das divergências identificadas no referido sistema poderá ensejar a ampliação de multa, como também poderá comprometer os méritos das contas futuras da entidade. Inúmeros casos de utilização de fonte de recurso para pagamento de despesas, fonte contas pagadora, divergentes da indicação do empenho, em descumprimento às resoluções do TCM de números 1268/08, 1276 e 1277/08. Não cumprimento às determinações estabelecidas pela Lei Federal de número 8.666/93,
e as alterações posteriores devidas às ocorrências de falha ou irregularidades em procedimentos licitatórios, deve a administração municipal envidar maior rigor para fiel cumprimento da legislação vigente. Foram constatadas irregularidades nas despesas com a contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar dos alunos no ensino fundamental e médio do município, mas não cabe à Corte, o TCM da Bahia, analisar tais irregularidades. Os autos revelam a ocorrência de contratação irregular de prestadores de serviço para exercerem funções próprias da administração. Adverte-se o senhor gestor que a contratação de prestação de serviço por tempo determinado para atender necessidades temporárias e excepcionais de interesse público faça-se mediante lei específica aprovada pela Câmara Municipal, comprovando a sua excepcionalidade e fundamentado o interesse público que a motivou, ainda por apropriado, diremos que após a excepcionalidade, a administração terá que realizar o concurso público, cumprindo assim o disposto no número artigo 37 do inciso 2º da Constituição Federal. Saldo elevado em caixa em descumprimento ao disposto no inciso 3º do artigo 164 da Constituição Federal e artigo 43 da Lei Complementar de número 101/00. Não atendimento às exigências do item 18 do artigo 9º da resolução do TCM de número 1060/05, ausência da relação de bens e da certidão. Não cumprimento das determinações constantes nos processos citados relativo à devolução grossa do Fundeb. Não cumprimento do disposto na Lei Complementar de número 131/09, transparência pública. Relatório de combate interno não atende às exigências legalmente dispostas no artigo 74 da Constituição Federal e artigo 90 da Constituição Estadual, da resolução do TCM de número 1120/05. Baixa cobrança da dívida ativa tributária. Pela análise do aludido processo e das contas de 2015 do Poder Executivo Municipal de presidente Jânio Quadros, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometem a aprovação das contas. Chama a atenção. Número 1. Inobservância nas regras da resolução do TCM de 1282/09, em função do não encaminhamento de alguns dados do SIGA. Segundo, casos de utilização de fonte e recursos para pagamento de despesas divergentes das indicadas no empenho. Terceiro, inobservância ao estabelecido pela lei de número 8.666/93, devido às falhas formais e materiais em procedimentos licitatórios, como também em contratos. Quarto, contratação irregular de prestadores de serviços para exercerem funções próprias da administração. Quinto, saldo elevado em caixa. Sexto, ausência da relação de bens e da certidão. Sétimo, não cumprimento das determinações do Fundeb. Oitavo, descumprimento à lei de transparência pública. Nono, relatório do controle interno não atende às exigências legais. Décimo, baixa cobrança da dívida ativa tributária. Quanto à ausência de empenho na cobrança de multas e ressarcimentos, que se sabe que em municípios pequenos o gestor de fato encontra dificuldades em que essa comissão entende que é ponderados no tocante às irregularidades nas licitações,
se constata que algumas despesas não possuem o processo licitatório. Assim, como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2015 do atual gestor Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros coaduna da decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas de 2015 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e a fundamentação para que essa comissão tenha aprovado as aludidas contas do atual gestor, prefeito, se sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves, pois refere-se às meras formalidades que não chegam ao ponto de justificarem a rejeição das contas, como aquelas descritas nos itens 1, 2 e 4 do parágrafo consequentemente análise das ressalvas. Quanto à ausência do empenho na cobrança de multas e ressarcimentos do item 10º, se sabe que o município pequeno, o gestor de fato encontra dificuldades que essa comissão entende ser ponderados no tocante às irregularidades nas licitações do item 3º, se constata que algumas despesas não possuem o processo licitatório. No tocante aos itens 5º, 6º, 7º e 8º e 9º, o egrégio Tribunal de Contas já imputou multa no valor de R$5.000 ao atual gestor em decorrência ao descumprimento dos pontos em análise, sendo irrazoável a rejeição das contas por esta comissão, pois sequer o TCM optou pela rejeição das contas com base nas irregularidades apontadas nos referidos itens. Vale aqui ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo por demais severas e penalidades na rejeição de contas nesse caso específico e excepcionais, razão pela qual somos pela aprovação das contas de 2015 unanimemente. Assim, encaminhamos esse processo legislativo municipal com pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que, por unanimidade, entende pela aprovação das contas de 2015 do atual prefeito Alex da Silva, em consonância com o parecer do processo de número 02155E16 do TCM Bahia, com a minuta do decreto legislativo. Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, em 2 de dezembro de 2020, pelas conclusões: Manuel Messias Silva Brito, vereador, presidente da comissão. Pelas conclusões: Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão. Pelas conclusões: Luiz de Souza Moreira, vereador, membro da comissão. Feita a leitura do pronunciamento, eu o coloco em discussão. Os vereadores e a vereadora que queiram discutir a matéria podem se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Está em discussão a matéria. Sem inscritos para discussão, eu coloco em votação. Como vota o vereador Joaquim Lima? Vossa Excelência vota sim ou não? Utilize o microfone, por favor. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Kiko? Vossa Excelência vota sim ou não? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota a vereadora Terezinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlinhos? Sim. Como vota o vereador Luiz Moreira? Voto sim, presidente. Essa presidência também vota sim, obtendo assim a matéria 7 votos favoráveis. Eu declaro então aprovada as contas do prefeito do município Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2015 do Poder Executivo.
Quero informar Vossas Excelências e aos nossos telespectadores, nós realizaremos mais uma sessão, após esta, a 7ª sessão extraordinária, onde faremos a deliberação sobre as contas de 2016. Esta sessão está encerrada, voltaremos em 5 minutos. Senhores vereadores, vereadora, senhores e senhoras presentes, os que nos acompanham através da rede social, vamos iniciando mais uma sessão. Peço ao nosso secretário da mesa, o vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite. Ok, boa noite a todos. Chamada nominal dos vereadores: Celso da Rocha Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santos. Presente. Luiz Souza Moreira, presente. Roberto Alves dos Santos. Terezinha Souza Dutra. Presente. Martim José de Oliveira Neto. Presente. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presente e registrado 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 7ª sessão extraordinária do 2º período da sessão legislativa anual de 2020. Esta sessão extraordinária tem como objetivo exclusivo únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2016 do Poder Executivo. Peço ao vice-presidente vereador Carlinhos que nos apresente o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento e logo depois faremos discussão e votação. Boa noite a todos. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2016 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, abaixo assinado, com fundamento nos artigos 71, 78 e 2012 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas do exercício de 2016 do atual prefeito, o senhor Alex da Silva, cujas pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do Município da Bahia, o TCM, com resultado de aprovação com ressalva das aludidas contas de 2016, conforme o parecer prévio no processo do TCM de número 07351E17, cópias nas pastas. Após reunião convocada pelo presidente dessa comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com o respectivo parecer prévio que julgou e aprovou com ressalvas as contas do exercício de 2016 do atual gestor do Poder Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se como orientação o parecer normativo de número
003/1995 do TCM, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar num todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar com ressalva as prestações de contas do atual gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2016. Também se deve alertar ao presidente da Câmara de Vereadores deste município que o atual gestor, o senhor Alex da Silva, tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantindo o devido processo legal, nos termos do artigo 5º do inciso 55 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o prefeito para apresentar defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2016. Quanto o senhor Alex da Silva poderá se defender, prestar esclarecimentos e juntar documentos, inclusive para tratar do parecer prévio do processo de número 07-351-E17 do TCM da Bahia. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com elaboração no projeto de decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, nos termos do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitava do responsável pelas contas do objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores a única discussão e votação, assegurado o direito do Edes debater a matéria no artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2016 do Poder Executivo de Presidente Jânio Quadros, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que na hipótese de rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada por pelo menos 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Hipótese esta que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos das discordâncias no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá a cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os principais pontos analisados pelo TCM, que levaram o TCM a emitir o parecer prévio com a conclusão pela aprovação com ressalvas das contas de 2016 do atual gestor do Poder Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva. São 6 pontos. Reincidência na inexpressiva arrecadação da dívida ativa, conforme exposto no bojo
do decisório. Não restituição à conta específica do Fundeb de R$ 48.192,43 relativas às determinações desse TCM em exercício anteriores. Celebração de contrato de êxito fora das hipóteses legalmente permitidas. Falhas em processo de contratação e pagamentos consistentes em descumprimento no artigo 3º, do inciso 3º, 1, 2, 3, da Lei de número 10.520/02. Ausência de publicação do aviso de licitação em jornal de grande circulação. Reincidência em falhas na inserção de dados no SIGA. Pela análise do aludido processo das contas de 2016 do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometem a aprovação das contas. Chama a atenção. Primeiro, reincidência da inobservância nas regras da resolução do TCM 1282/09 em função do não encaminhamento de alguns dados ao SIGA. Segundo, não restituição à conta específica do Fundeb de R$ 48.192,43 relativas às determinações desse TCM em exercícios anteriores. Terceiro, celebração de contrato de êxito fora da hipótese legalmente permitidas. Quarto, falhas em processo de contratação e pagamentos consistente em descumprimento no artigo 3º, 1, 2, terceiro da Lei de número 10.520/02. Quinto, ausência da publicação do aviso de licitação em jornal de grande circulação. Sexto, baixa cobrança da dívida ativa tributária. Assim como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2016 do atual gestor Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros, coaduna da decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas de 2016 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e a fundamentação para que essa comissão tenha aprovado as aludidas contas do atual prefeito, que sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves, pois referem-se às meras formalidades que não chegam ao ponto que justificarem a rejeição das contas, com aquelas descritas no item 1, 2, 3 e 4 do parágrafo consentinte às análises das ressalvas. Quanto abaixo, o empenho na cobrança de multas e ressarcimentos no item 6º, que sabe que os municípios pequenos, o gestor de fato encontra dificuldade, com esta comissão entende os ponderados. No tocante ao item 5º, o egrégio Tribunal de Contas já imputou multa no valor de R$ 1.000 ao atual prefeito em decorrência ao descumprimento no ponto em análise, sendo irrazoável a rejeição das contas por essa comissão, pois sequer o TCM optou pela rejeição das contas com base nas irregularidades apontadas nos referidos itens, referente à não restituição à conta específica do Fundeb de R$ 48.192,43, aguardaremos a análise das contas dos próximos exercícios a fim de deliberar sobre o tema, caso ainda persista não restituição dos valores. Vale aqui ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo por demais severas a penalidade de rejeição de contas, nesse caso específicos e excepcionais, razão pela qual somos pela aprovação das contas de 2016 por unanimidade. Assim, encaminhamos
esse processo legislativo municipal com pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento por unanimidade, entendendo pela aprovação das contas de 2016 do atual prefeito Alex da Silva, em consonância com o parecer do processo de números 07-351 e 17 do TCM, com a minuta do decreto legislativo Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, em 2 de dezembro de 2020, pelas conclusões Manuel Messias Silva Brito, vereador, presidente da comissão, pelas conclusões Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão, pelas conclusões Luiz de Souza Moreira, vereador, membro da comissão. Apresentado o pronunciamento, eu o coloco em discussão. Senhores vereadores que queiram discutir a matéria, podem se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Sem inscritos para discussão, encerro assim a discussão e coloco em votação. Senhores vereadores que votarem sim ou não, por favor, usem do microfone. Como vota o vereador Carlinhos? Vota sim. Vota sim. Como vota o vereador Luiz Moreira? Vota sim. Como vota a vereadora Terezinha? Vota sim. Vota sim. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Joaquim Lima? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Kiko? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim, obtendo assim 7 votos favoráveis. A aprovação, declaro aprovadas as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2016 do Poder Executivo. Nós realizaremos em instantes a 8ª sessão extraordinária. A presente sessão está encerrada. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, nós estamos aí com uma dificuldade com a transmissão das sessões, mas vamos aqui prosseguindo. Vamos para a 8ª sessão extraordinária e eu solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Chamada nominal dos vereadores. Celso da Rocha Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santo. Presente. Luiz Souza Moreira, presente. Roberto Alves dos Santos. Presente. Terezinha Souza Dutra. Martim José de Oliveira Neto. Presente. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 8ª sessão extraordinária do 2º período da sessão legislativa anual de 2020. Sessão esta exclusiva para únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo. Vamos ouvir o pronunciamento da comissão, que será lido pelo vice-presidente vereador Carlinhos. Boa noite a todos. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros.
nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, abaixo assinados com fundamentos nos artigos 71, 78 e 2012 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas do exercício de 2017 do prefeito, o senhor Alex da Silva, cujas pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do Município da Bahia, o TCM, com o resultado de aprovação com ressalvas das aludidas contas de 2017, conforme parecer prévio do processo TCM de número 03.327/18, cópias nas pastas. Após reunião convocada pelo presidente dessa comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com o respectivo parecer prévio que julgou e aprovou com ressalva as contas do exercício de 2007 do gestor do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se com orientação o parecer normativo de número 003 de 1995 do TCM, que informa a competência constitucional na Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar com ressalva as prestações de conta do gestor municipal referente ao exercício de 2017. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com a elaboração do projeto de decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, no termos do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros, de forma a ampliar o exercício de contraditório, ao mesmo tempo permitir a todos os vereadores a oitava do responsável pelas contas objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores a única discussão e votação, assegurando o direito dos EDs debater a matéria no artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou rejeição das contas do exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo de Presidente Jânio Quadros, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que, na hipótese da rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada por, pelo menos, 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Hipótese esta que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara, de Presidente Jânio Quadros, determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para análise dessa Para melhor análise dessa futura, cabe-se resumir os principais pontos analisados pelo TCM, que levaram o TCM a emitir o parecer prévio com a conclusão pela aprovação com ressalva das contas de 2017 do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva. Precariedade na publicação do pregão presencial de número 010/2017, tendo como objetivo contratação de transporte escolar. Inobservância ao estabelecido pela resolução do TCM de 1060/2017,
05, por não enviar o índice de documentações mensais de forma completa. Despesas com multa e juro por atraso de pagamentos de obrigações previdenciais onoperante dos cofres públicos. Inconsistência nos registros contábeis. Precariedade na cobrança de recursos inscritos na dívida ativa e no funcionamento do sistema de controle interno. Na apresentação da relação dos bens adquiridos no exercício com os respectivos valores registrados no ativo não circulante, indicando-se a sua alocação e números respectivos tombamentos em descumprimentos no artigo 9º, item 18 da resolução do TCM de 1060/05. Pela análise do aludido processo e das contas de 2017 do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometem a aprovação das contas. Assim como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2017, do atual gestor Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores de Presidente Jânio Quadros coaduna na decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas de 2017 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e fundamentação para que essa comissão tenha aprovado as aludidas contas do prefeito não sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves, porém, se as meras formalidades não chegam ao ponto de justificarem a rejeição das contas, como aquelas descritas nos itens 1 e 2, no parágrafo consentente às análises da ressalva. No tocante aos itens 3 e 4, o egrégio Tribunal de Contas já imputou multa no valor de R$ 2.500 ao atual prefeito em decorrência do descumprimento dos pontos em análise, sendo irrazoável a rejeição das contas por esta comissão, pois sequer o TCM optou pela rejeição das contas em base nas irregularidades apontadas nos referidos itens. Considerando o exposto, somos pela aprovação das contas de 2017 por unanimidade. Assim, encaminhamos os processos legislativos municipal com o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento por unanimidade, entende pela aprovação das contas de 2017 do ex-prefeito, do atual prefeito Alex da Silva, em consonância com o parecer no processo de número 03.327 e 18 do TCM, com a minuta do decreto legislativo, Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, Estado da Bahia, em 2 de dezembro de 2020, pelas conclusões, Manuel Messias Silva Brito, vereador presidente da comissão, pelas conclusões, Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão, pelas conclusões, Luiz de Souza Moreira, membro da comissão. Apresentado o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamentos referente às contas de 2017 do prefeito Alex da Silva, eu coloco em discussão. Senhores vereadores que queiram discutir a matéria podem se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Sem inscritos para a discussão, encerro a discussão e coloco em votação o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2017. Peço aos senhores vereadores que façam o voto pelo microfone, como vota o vereador Joaquim Lima. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Kiko? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha? Sim. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlinhos? Sim. Como vota o vereador Luiz Moreira? Sim. Essa presidência também vota sim, obtendo 7 votos favoráveis à matéria. Declaro então aprovadas as contas
do prefeito Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2017 do Poder Executivo. E encerro assim esta sessão. Teremos a 9ª sessão extraordinária em 5 minutos. Boa noite a todos mais uma vez. A sessão está encerrada. A última. Senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, a transmissão já foi restabelecida? Não estamos ainda na transmissão, mas vamos prosseguindo aqui. Para a 9ª sessão extraordinária, eu peço ao primeiro secretário, vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Chamada nominal dos vereadores: Celso Arrojo Teixeira. Presente. Carlos Vieira Santos. Presente. Luiz Souza Moreira. Presente. Roberto Alves dos Santos. Presente. Terezinha Souza Dutras. Presente. Martim José de Oliveira Neto. Presente. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 9ª sessão extraordinária do 2º período da sessão legislativa anual de 2020. A 9ª sessão extraordinária tem o objetivo exclusivo para únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2018 do Poder Executivo. Vamos ouvir o pronunciamento. O vice-presidente vereador Carlinhos fará a leitura. Boa noite. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2018 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros. Nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, abaixo assinados, com fundamento nos artigos 71, 78 e 2012 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas no exercício 2018 do prefeito Alex da Silva, cujas pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do município da Bahia, o TCM, com resultado de aprovação com ressalva das aludidas contas de 2018, conforme parecer prévio do processo do TCM de número 04.928/19, após reunião convocada pelo presidente dessa comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com respectivo parecer prévio, que julgou e aprovou com ressalva as contas do exercício de 2018 do gestor do Poder Executivo Municipal, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se como orientação o parecer normativo de 003/1995 do TCM, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar num todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar com ressalva a prestação de contas do gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2018. Também se deve alertar ao presidente da Câmara de Vereadores que
o gestor, o senhor Alex da Silva, tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantido o exercício do processo legal, no termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o prefeito para apresentar defesa sobre as contas do exercício financeiro de 2018, quanto o senhor Alex da Silva poderá se defender, prestar esclarecimentos e juntar documentos, inclusive para tratar do parecer prévio do processo de número 04.928-E19 do TCM da Bahia. Cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder os pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com a elaboração do projeto de decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, no termos do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitava do responsável pelas contas objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores a única discussão e votação, assegurando o direito dos DEDs debater a matéria no artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2016 do Poder Executivo Municipal, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do Tribunal de Contas, sendo que, na hipótese de rejeição do parecer prévio do tribunal, a decisão deve ser tomada por pelo menos 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º, do Regimento Interno desta Casa. Hipótese esta que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos da discordância no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara de Vereadores determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os principais pontos analisados pelo TCM, que levaram o TCM para emitir o parecer prévio com a conclusão pela aprovação com ressalva das contas de 2018 do gestor do Poder Executivo, o senhor Alex da Silva. Em observância das normas de resolução do TCM de número 1282/09, que disciplina o sistema informatizado, o SIGA, dificultando o exercício do controle externo, inclusive com a não inserção de elementos indispensáveis à apreciação das contas. Desrespeito aos principais constitucionais, inciso 21 do artigo 37 da Lei Maior, e regras legais atinentes à licitação pública de Lei Federal de número 8.666/93. Ausência de restituição às contas dos Fundeb, atinente a exercícios anteriores. Tímida cobrança da dívida ativa. Pela análise do aludido processo e das contas de 2018 do Poder Executivo Municipal, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas que não comprometem a aprovação das contas. Assim como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2018 do atual gestor Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara de Vereadores, de presidente Jânio Quadros, coaduna da decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas de 2018 do Poder Executivo Municipal. A justificativa e fundamentação para que essa comissão tenha aprovado as aludidas contas do atual prefeito se sustenta nas seguintes conclusões. A maioria das irregularidades apontadas pelo TCM não são graves,
porém refere-se às meras formalidades que não chegam ao ponto de justificarem a rejeição das contas, como aquelas descritas no item 1 do parágrafo consentinte às análises das ressalvas. Quanto à ausência do empenho da cobrança de multas e ressarcimentos, não se sabe que em municípios pequenos o gestor de fato encontra dificuldade que essa comissão entende que ser ponderados no tocante às irregularidades nas licitações do item 6º, se constata que algumas despesas não possuem o processo licitatório. No tocante aos itens 2º e 3º, o egrégio Tribunal de Contas já imputou multa no valor de R$ 4.000 ao prefeito em decorrência do descumprimento dos pontos em análise, sendo irrazoável a rejeição das contas por esta comissão, pois sequer o TCM optou pela rejeição das contas em base nas irregularidades apontadas nos referidos itens. Referente à restituição da quantia de R$ 45.094,71 pelo município às contas do Fundeb, a gestão irá tomar as medidas cabíveis, não sendo razoável a rejeição das contas diante dessa pendência. Vale aqui ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo que os demais severas e penalidades de rejeição de contas, nesses casos específicos e excepcionais, razão pela qual somos pela aprovação das contas de 2018, pela unanimidade dos presentes. Assim, encaminhamos esse processo legislativo municipal com o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento, que por unanimidade entende pela aprovação das contas de 2018 do prefeito Alex da Silva, em consonância com o parecer no processo 04.928-E19 do TCM da Bahia, com minuta do decreto legislativo, Câmara de Vereadores, Estado da Bahia, 2 de dezembro de 2020, pelas conclusões, Manuel Messias Silva Brito, vereador, presidente da comissão, pelas conclusões, Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão, pelas conclusões, Luiz de Souza Moreira, vereador, membro da comissão. Apresentado o pronunciamento, eu o coloco em discussão. Os senhores vereadores e a vereadora que queiram discutir a matéria podem se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Sem inscritos para discussão, encerro aqui a discussão e coloco em votação o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2018 do Poder Executivo. Como vota, peço aos vereadores que votem utilizando o microfone. Como vota o vereador Luiz Moreira? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Carlinhos? Sim. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha? Sim. Vota sim. Como vota o vereador Kiko? Voto sim. Como vota o vereador Joaquim Lima? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim, obtendo 7 votos favoráveis à matéria. Eu declaro aprovadas as contas do prefeito Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2018 do Poder Executivo. Nós teremos mais uma e única e última sessão extraordinária a realizar-se depois de um intervalo de 5 minutos. A presente sessão está encerrada. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhoras e senhoras aqui presentes na Câmara Municipal e as pessoas que já nos assistem através da transmissão ao vivo pelo Facebook, nós tivemos um problema com a transmissão aí, teve que ser interrompida, mas já conseguimos uma reconexão e vamos realizar mais uma sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Moreira, que proceda com a chamada nominal dos vereadores. Boa noite. Chamada nominal dos vereadores. Celso da Rocha Teixeira. Presente.
Carlos Vieira Santos. Presente. Luiz Souza Moreira, presente. Roberto Alves dos Santos. Presente. Terezinha Souza Dutra. Martins José de Oliveira Neto. Roberto Almeida Vieira. Manuel Messias Silva Brito. Joaquim de Souza Lima. Presença registrada de 7 vereadores. Havendo quórum regimental, eu declaro aberta a 10ª sessão extraordinária do segundo período da sessão legislativa anual de 2020. Esta sessão tem o objetivo exclusivo para únicas discussão e votação do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal sobre as contas do prefeito do município de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo. Solicito ao vice-presidente da mesa, vereador Carlinhos, que nos apresente, fazendo a leitura do pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento. Boa noite a todos. Pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Vereadores sobre as contas do prefeito municipal de Presidente Jânio Quadros, Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor Celso da Rocha Teixeira, presidente da Câmara Municipal. Nós, vereadores, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, abaixo assinados, com fundamento nos artigos 71, 78 e 2012 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, encaminhamos o presente pedido de providências iniciais sobre o julgamento das contas do exercício de 2019 do prefeito, o senhor Alex da Silva, cuja pasta foi analisada anteriormente pelo Tribunal de Contas do município da Bahia, o TCM, com resultado de aprovação com ressalva das aludidas contas de 2019, conforme parecer prévio do processo do TCM de número 06-448-E20. Após reunião convocada pelo presidente desta comissão, foi analisada a referida pasta encaminhada pelo TCM com o respectivo parecer prévio que julgou e aprovou com ressalva as contas do exercício de 2019 do gestor do Poder Executivo Municipal de Presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva, para que este órgão se pronunciasse. De logo, tornou-se como orientação o parecer normativo de número 003/1995 do TCM, que informa a competência constitucional da Câmara de Vereadores na análise das contas do gestor do Poder Executivo, devendo a Casa de Edes aprovar ou rejeitar o parecer prévio do Tribunal de Contas, não podendo discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo. Sendo assim, aqui a análise inicial deve ter como objetivo verificar as razões que levaram o TCM a aprovar com ressalvas a prestação de conta do gestor municipal referente ao exercício financeiro de 2019. Também se deve alertar ao presidente da Câmara de Vereadores deste município que o gestor, o senhor Alex da Silva, tem que ter a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe assim garantindo o devido processo legal, no termos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Para tanto, é necessário que esta Casa de Edes notifique o prefeito para apresentar defesa sobre suas contas do exercício de 2019. Quanto o senhor Alex da Silva poderá se defender, prestar esclarecimentos e juntar documentos, inclusive para tratar do parecer prévio do processo de número 06448-E20 do TCM,
cabe a esta Comissão Permanente de Finanças e Orçamento analisar os autos, receber e responder aos pedidos escritos dos vereadores e dar o seu parecer com elaboração do projeto do decreto legislativo, como determina o artigo 212 do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal. Ainda caberá ao gestor municipal, o senhor Alex da Silva, a palavra em sessão plenária desta Casa de Edes, que será futuramente designada somente para este fim, em expediente reduzido a 30 minutos, no termos do artigo 215 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, de forma a ampliar o exercício do contraditório e, ao mesmo tempo, permitir a todos os vereadores a oitava do responsável pelas contas objetivo de análise, bem como submeter aos vereadores e a uma única discussão e votação, assegurando o direito dos EDs debater a matéria do artigo 213. Após esse trâmite legal, o plenário da Câmara de Vereadores decidirá pela aprovação ou pela rejeição das contas do exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo Municipal, mantendo ou rejeitando o parecer prévio do Tribunal de Contas. Nesse tocante, vale repetir que a Casa de Edes não poderá discutir somente as ressalvas, ou seja, deve acatar ou rejeitar no todo o parecer prévio do TCM, sendo que, na hipótese de rejeição do parecer prévio do TCM, a decisão deve ser tomada pelo menos por 2/3, como prevê o artigo 190, inciso 3º do Regimento Interno desta Casa. Hipótese essa que o projeto de decreto legislativo conterá os motivos na discordância no artigo 214. Por fim, o presidente da Câmara Municipal determinará a publicação do decreto legislativo e remeterá cópia ao Tribunal de Contas para registro. Para melhor análise futura, cabe resumir os principais pontos analisados pelo TCM, que levaram o TCM a emitir parecer prévio, com a conclusão pela aprovação com ressalva das contas de 2019 do atual gestor do Poder Executivo de presidente Jânio Quadros, o senhor Alex da Silva. Questionamento quanto à disponibilização pública das contas anuais, embora o gestor tenha trazido aos autos, conforme anexo 01 do edital de disponibilização pública de número 01/2020, de 1/5/2020, alusivo à disponibilização das contas do exercício financeiro de 2019 da Prefeitura e da Câmara de Municipalidade, em que pese visível descumprimento do prazo do previsto no inciso 2º do artigo 95 da Constituição Baiana e os artigos 7º e 8º da Resolução do TCM de número 1060/05. Instrumentos de planejamentos apresentados não estão acompanhados de comprovação de incentivo à participação popular realizada de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão na forma do previsto artigo 48, inciso 1º da LRF. Ausência de providências com vistas à regularização do saldo de R$ 72.672,45 na conta crédito por danos ao patrimônio, que remonta ao exercício financeiro de 2013 e registrado nas contas anuais de 2014, quando foi questionada a origem dos registros e as ações que teriam sido implementadas para sua cobrança, por se tratarem de valores a recuperar de terceiros. Baixa cobrança da dívida ativa municipal, relevando desconsideração aos ditames no artigo 11 da LRF. Questionamentos envolvendo a realização de procedimentos licitatórios, inclusive a utilização injustificada do pregão presencial em detrimento do eletrônico, em desconsideração à instrução do TCM de número 001/2015. Segundo consta no parecer do TCM,
O gestor foi notificado para apresentar esclarecimentos sobre os pontos acima transcritos e respondeu com justificativas contidas nas pastas defesa, notificação da UJ, do processo eletrônico e do TCM. Pela análise do aludido processo das contas de 2019 e do Poder Executivo Municipal, esta comissão entendeu que as ressalvas feitas pelo TCM foram no sentido de alertar o gestor municipal para algumas falhas em que não comprometem a aprovação das contas, mas em nenhuma delas chama a atenção dessa comissão, pois não são graves. Assim como o TCM deliberou pela aprovação das contas de 2019, do gestor municipal Alex da Silva, esta Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Presidente Jânio Quadros, coaduna da decisão do aludido Tribunal de Contas, entendendo pela aprovação das aludidas contas do Poder Executivo Municipal. Vale assim ressaltar que o gestor... Só me lembrando... Vale aqui ressaltar que o gestor já foi multado pelo TCM, sendo por demais severas e penalidades de rejeição de contas nesse caso específico e excepcionais, razão pela qual somos pela aprovação das contas de 2019 por unanimidade. Assim, encaminhamos nesse processo legislativo municipal com o pronunciamento da Comissão de Finanças e Orçamentos, que, por unanimidade, entende pela aprovação das contas de 2019 do prefeito Alex da Silva, em consonância com o parecer do processo de número 06448 e 20 do TCM da Bahia, com a minuta do decreto legislativo Câmara de Vereadores, 2 de dezembro de 2020, pelas conclusões, Manuel Messias Silva Brito, vereador, presidente da comissão, pelas conclusões, Roberto Alves dos Santos, vereador, relator da comissão, pelas conclusões, Luiz de Souza Moreira, vereador, membro da comissão. Apresentado o pronunciamento, eu o coloco em discussão. Senhores vereadores e a vereadora que queiram discutir a matéria, podem se dirigir à tribuna por até 3 minutos. Sem inscritos, encerro assim a discussão e coloco em votação. Senhores vereadores, por favor, utilizem do microfone para fazerem o seu voto. Como vota o vereador Kiko? Vossa Excelência vota sim ou não? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Joaquim Lima? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o vereador Lourinha? Voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Terezinha? Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Luiz Moreira? Vota sim, senhor presidente. Como vota o vereador Carlinhos? Vota sim. Essa presidência também vota sim. Obtendo 107 votos favoráveis, eu declaro aprovadas as contas do prefeito Alex da Silva, referente ao exercício financeiro de 2019 do Poder Executivo. Encaminhamos assim para o encerramento desta sessão, já são 10 horas, 9 horas e 50 minutos. Eu agradeço a Vossas Excelências por ficarem aqui até este momento e quero comunicá-los que nós faremos a sessão de encerramento na próxima semana em horário regimental. Espero contar com a presença de Vossas Excelências para que a gente possa fazer o encerramento dos trabalhos e a despedida, né, dos colegas, tá bom? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, uma boa noite, a sessão está encerrada.